Eu estava vendo agora há pouco a notícia do apagão na Europa, né? Onde uma das coisas mais procuradas foi pilha para rádio, gente. Impressionante como a gente vive um advento tecnológico, de conexão, de várias coisas tecnológicas, né? Mas no apagão, doutor Daniel, quem não tinha o dinheiro em espécie também ficou numa situação complicada, porque não sacou, valia você estar com dinheiro. Caixa eletrônico não funcionou e pilhas para rádio foi o item mais buscado nos supermercados e farmácias. É onde as pessoas querem naquele momento ter notícias. Eu sempre digo, rádio, essa força aqui, meu amigo, pode vir o que vier de tecnologia, mas o rádio sempre vai estar ali presente, firme e forte, principalmente em situações de caos, né, doutor Daniel? Com certeza, Baba, justamente para auxiliar também as pessoas, né? A rádio tem uma frequência ali que ela chega ali em bastante regiões onde um sinal de celular, onde uma internet não tem acesso. E principalmente nessas situações, né, de calamidade, sem energia, onde as pessoas se comunicam pela radiofrequência, né? Então, assim, é essencial, sempre foi, sempre vai ser e sempre será. Agora, naquela situação difícil, né, nós passamos ali no Rio Grande do Sul, o rádio foi o que deixou todo mundo antenado, foi o que informou, foi onde as pessoas buscaram informações para se reorganizar e começar a vida depois daquela enchente que eu vi no Rio Grande do Sul. A rádio sempre firme e forte, meu amigo, o poder da voz sempre presente, da comunicação, da notícia, da agilidade, né? E claro, pelo um custo bem menor, né? Bem menor e muito eficiente, por sinal. 9h15. Informação no Conexão Cultura. Eu diria aquele personagem, o Zé Bonitinho da Praça Nossa, e dizia assim, o doutor Daniel já deu um tostão da voz dele pra gente. Então ele já está aqui do meu lado, já está do meu lado nessa manhã especial de quarta-feira, nesse bate-papo entre amigos, sim. Doutor Daniel está com a gente hoje para esclarecer, trazer um conteúdo especial pra gente, como toda quarta-feira ele traz, já sempre elegante aqui. Como especialista em benefício do INSS, hoje ele traz uma pauta interessantíssima junto com a nossa produção, que é como identificar se sofri descontos indevidos no INSS e o que fazer. Doutor Daniel, como sempre, é uma satisfação cumprimentá-lo, estar ao meu lado, estar ao seu lado e aprender e trazer sempre esse conteúdo para o nosso ouvinte Cultura. Bom dia, Baba, novamente. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, do Conexão Cultura. É sempre um prazer enorme estar aqui, levando informação e orientando as pessoas sobre esse assunto que é tão relevante, né, que é a questão do direito previdenciário, que todo mundo vai precisar uma hora, ou precisa pelo menos da orientação mínima para saber, né, como procurar seus direitos, entender como fazer isso, o que está acontecendo. E assim, o intuito sempre era esse propósito, né, de ajudar as pessoas a entender sobre esse tema tão complexo. A gente está aqui justamente para desmistificar e poder auxiliar aí quem precisa, justamente nesse momento, quando está desamparado, por assim dizer. Doutor Daniel, você falou tudo. A gente liga o microfone, vem para a Rádio Cultura apresentar o Conexão com esse intuito de ajudar o nosso ouvinte Cultura, né, a educar, a entender principalmente seus direitos, seus deveres e como se organizar através dos benefícios do INSS. E com hoje, né? E como identificar se sofrer descontos, doutor Daniel, indevidos do INSS e o que fazer? Como é que ocorrem esses descontos indevidos, doutor Daniel? Certo, Baba. É muito importante entender também o que acontece. A pessoa, quando ela tem a concessão do benefício dela lá no INSS, existe toda uma fase, né? A gente chama de fase de conhecimento, que é quando a pessoa dá a entrada para buscar o seu direito. Então essa aí é uma fase onde a gente trabalha lá desde o início. Agora a gente está falando sobre a questão de quando a pessoa já tem reconhecido o seu direito e já está recebendo o seu benefício. Então essas informações agora que a gente vai dar hoje é para quem já é aposentado. Seja uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez também. Então justamente o que acontece? Quando a pessoa ela recebe o benefício, lá no portal do INSS dela, que ela tem que acessar, então assim, se você é aposentado, você tem que ter acesso ao portal do INSS. Se você não tem acesso, não tem a sua senha, você pode estar indo numa agência, providenciar, você pode estar fazendo lá um pequeno cadastro lá no portal do INSS para poder tentar acessar essa senha. É claro que vai responder algumas perguntas específicas da vida trabalhista da pessoa, etc. Mas ele tem que ter acesso ao INSS. Uma vez que ele tem acesso ao portal do INSS, lá ele vai ter todas as informações do benefício dela. O tipo de benefício, a remuneração, quando foi concedido, quando, se for o caso, por exemplo, de um auxílio-doença, quando vai cessar, para pedir uma prorrogação. E aí também lá a gente vai ter o histórico de pagamento, o extrato de pagamento. Desde o momento que aconteceu o primeiro pagamento do benefício até os dias atuais. Nesse extrato de pagamento, que é uma funçãozinha que você tem que acessar lá dentro do seu INSS,
você emite um extrato de pagamento, documento mesmo, certo? E aí nesse extrato de pagamento você vai ter lá cada dia que cai o seu pagamento mensal, certo? Geralmente vai depender de quando foi concedido. E aí vai ter discriminado cada desconto que acontece ali nesse pagamento, né? Caiu o seu salário ali, a sua aposentadoria, aí aparece lá no início do extrato de pagamento, valor que caiu, é o valor X lá da sua aposentadoria. E aí embaixo desse valor vai acontecer o que está sendo descontado. Aí vai aparecer lá empréstimos, vai aparecer algum tipo de plano de saúde, ou algum tipo de alguma adesão que a pessoa fez. E aí também, né, por conta das notícias atualmente, a gente também vai ter lá a questão, lá no finalzinho vai aparecer alguns descontos relacionados a uma associação de aposentados, ou enfim, algum sindicato. E aí esses descontos que a gente vai vendo lá são fracionados. Então vai ter lá de empréstimo, R$ 1.400. Lembrando que o empréstimo é limite até de 30% do benefício. Então se tiver além disso já tá ilegal alguma coisa ali, certo? E aí a pessoa tem que verificar se ela fez a adesão de algum desses descontos. Porque se ela não tiver feito a adesão, esse desconto que está acontecendo ele é ilegal, certo? E muitas vezes a pessoa ela não sabe disso. Às vezes ela acontece ali na hora que ela vai fazer o recebimento do primeiro benefício, o banco ele oferece algum serviço ali, ou às vezes alguma pessoa sem querer que está mexendo ali no sistema acessa e faz a adesão que a pessoa não está ciente. Então é importante sempre verificar. Se o seu salário, se você recebe, por exemplo, um salário mínimo e você não está recebendo ele integralmente, está acontecendo algum desconto, porque o INSS ele deposita integralmente. Aí você tem que ir atrás para verificar que desconto é esse, se você fez essa adesão ou não, certo? Perfeito, doutor Daniel. E como a gente tem que observar, né? São detalhes que muita gente observa, até eu mesmo, as letras miúdas, às vezes a gente não observa. Tem que prestar atenção bastante, porque isso lá na frente, né, doutor Daniel, isso às vezes esses descontos são feitos e às vezes a gente não acaba não contabilizando isso no processo todo lá na hora de... Exatamente, Baba. A gente leva muito em consideração que às vezes acontece, bora pegar por exemplo os clientes que a gente teve acesso, certo? E que estavam acontecendo esses descontos. Eram os descontos que estavam variando entre R$ 49 e R$ 77. Então assim, um cliente meu que a gente conseguiu o benefício dele, que recebe uma aposentadoria de R$7.000, estava sendo descontada de R$ 77. Aí o que acontece, Baba? A pessoa que recebe esse valor de benefício, você acha que ele vai verificar o que é R$ 77 descontando? É isso, a gente já vai logo no líquido, né? Exatamente, ele não vai verificar, não vai verificar, entendeu? Só que o que acontece é que esse desconto ele acontece há muito tempo, certo? Durante muito tempo. Então esses R$ 77 ali, 10 meses já são R$ 700. Uma né? boa grana. 100 meses, né, bora lá, já são mais de R$ 7.000. Isso sem falar de atualização monetária, sem falar de outros descontos que podem estar acontecendo. Então assim, a pessoa tem que se preocupar, porque ao longo do tempo esse dinheiro ele faz uma falta. Muita. Entendeu? Qualquer quantia faz falta. Né? No montante assim de 10 anos, imagina aí, R$50 a 10 anos. Né? Então, Exatamente. Doutor Daniel, como é que eu consigo identificar se sofri esse tipo de desconto? No caso, a gente identifica por aí, mas e se não tiver, por exemplo, lá notificado, não está no meu, na minha, lá no meu extrato, por exemplo? Como é que eu descubro isso? Eu estou na dúvida, será que não estão descontando alguma coisa minha? Onde é que eu vou buscar isso? Como é que eu consigo descobrir? Pois é, o procedimento ele é exatamente esse, ele é o extrato de pagamento. Certo. Quando a pessoa tem a concessão do benefício, ela tem que ter acesso a esse extrato de pagamento, correto? Bora lá, são vários documentos que são disponibilizados quando a pessoa começa a receber o benefício dela. Carta de concessão. Na carta de concessão, a gente, como eu falei, logo quando a pessoa começa a receber, foi deferido o benefício, vai ter a espécie do benefício, vai ter o cálculo da renda da pessoa, para saber se ela vai receber um salário mínimo, se ela vai receber um pouco mais. E aí justamente nesse cálculo já começa algumas pequenas, como é que eu posso falar, dificuldades, porque é um cálculo complexo. Imagina. São páginas em páginas. A concessão é uma página, a página do cálculo são 10 páginas, dependendo do beneficiário. Ou até bem mais, porque vai analisar toda a renda que a pessoa teve ali durante toda a vida dela. Então é um cálculo bem complexo. Então a pessoa já começa a se complicar ali. Então, assim, nessa concessão do benefício ela vai saber qual que acontece. Se a data de entrada estiver errada ali, a pessoa deu entrada, por exemplo, em agosto de 2024, mas lá na carta de concessão tá aparecendo uma data posterior, de janeiro, por exemplo, de 2025, ou às vezes até a diferença de 1 ano, 2 anos, já é uma coisa que tem que alertar a pessoa. Por quê? Porque isso pode causar diferença na renda. Então, assim, a pessoa às vezes o que acontece muito, inclusive,
poxa, doutor, eu recebia quando eu estava trabalhando esse valor, ou então eu contribuía para esse, mas aí eu estou recebendo um salário mínimo. Então a gente tem que verificar no cálculo o que está acontecendo, por que esse valor foi reduzido de 1.800 para 1.500, por exemplo. Tem que ver como esse cálculo foi feito, ou se então está acontecendo um desconto. Isso tem que ser analisado. E sempre desconta, né? Porque Isso. nunca aumenta. Então a gente, só desconto. Então a gente tem que identificar o que está ocasionando essa diferença, né, na sua remuneração. Se não for, aí, de novo, depois da carta de concessão, para a gente verificar quanto é que tem que ser a sua renda, certo? Quanto é que tem que ser o valor da sua aposentadoria, aí a gente passa para o extrato. Aí no extrato de pagamento, a gente vai conseguir identificar lá o período daquele pagamento. Então do dia 5 de março até o dia 5 de abril, o valor é esse aqui, cheio, certo? Sem desconto de nada. E aí, como eu falei de novo, logo embaixo lá do valor cheio, vai aparecer desconto de empréstimo, desconto de associação, desconto de plano de saúde. E a pessoa tem que verificar se ela fez efetivamente essa adesão a esse desconto. Porque se não fez, ela tem que já procurar auxílio para poder desfazer essa situação e ter, quem sabe, reaver os seus valores. Para reaver esses valores, doutor Daniel, por exemplo, são todos esses cálculos para poder fazer a conta aí, para poder... Agora, para reverter essa situação, no caso, outros cálculos também, porque comprovou que tem um desconto indevido. Certo. Né? E aí, como é que é? O outro processo, identifiquei, né? lá, fui olhar meu status de pagamento e identifiquei que está acontecendo desconto lá indevido. O que eu faço? Lá no INSS mesmo vai ter uma opçãozinha, bora lá, se for essa questão de associações e sindicatos. Lá na abazinha lá relacionada à questão de extratos, pagamentos, etc., vai ter também uma abazinha relacionada a sindicatos, associações que a pessoa aderiu. Certo. Lá, né, justamente nessa abazinha, se não estiver aparecendo, é bom, como eu falei, tem que verificar certinho, porque, enfim, o sistema, né, ele é falho. Mas geralmente quando tá acontecendo desconto, aparece lá. Aí já dentro dessa aba, a pessoa ela consegue remover, né? Como é que eu posso falar? Se desvincular dessa associação. Rescindir o contrato, digamos assim, que às vezes não foi nem ela que fez, certo? Feito isso e o desconto parou de acontecer, aí a gente tem que verificar qual foi o montante que foi descontado, certo? Lembrando sempre, se você não aderiu, porque se você aderiu, você tem que pagar, certo? Agora, se você não aderiu à associação, aí você vai ter direito de ressarcimento, de reaver esses valores. Nem é obrigado também, né? Oi? Ou obrigado. Perdão? Não é obrigado também, no caso. Eu não... A ficar associada? Não é obrigado. Você já está aposentada lá, né, Baba? Então, ela só tem, a obrigação dela é só aproveitar ali, se cuidar, descansar, né? Essa é a função. Associações, assim, geralmente, a gente vê mais a questão do regime próprio, né, onde os servidores têm acesso a alguns benefícios relacionados, e aí o sindicato ele vai lá e protege eles nessa situação. Entendi. Quando a gente fala de INSS, essas associações elas são um pouco mais complicadas de se aderir, principalmente depois que a pessoa se aposentou. Eu imagino. E o que posso fazer agora, né, que identifiquei, então, esse desconto devido a fazer esse processo como você já falou. Então já sabe, ouvinte, é importante você ouvir o doutor Daniel toda quarta-feira, porque esse esclarecimento acontece, às vezes a gente não observa e tem gente que já está olhando lá aqui, doutor, nossa, olha só, ainda bem que o doutor Daniel falou, já descobri isso aqui, já vou providenciar. E eu tenho como prevenir esses descontos, assim, no caso, eu não tenho como me prevenir disso? Certo. Baba, bora lá. Considerando que você encontrou esse desconto, você tem que ver os mecanismos para poder ter o ressarcimento desses valores, certo? Então, por exemplo, atualmente vai acontecer mutirões, né? Vai acontecer, eu acho que esse final de semana, inclusive, na defensoria, e em vários lugares. São mutirões do governo mesmo, para auxiliar, né, esses aposentados que identificaram esse desconto, tá? Então tem que fazer o procedimento para poder reaver esses valores. Eles falam que através de e-mail, através de um requerimento. Então, assim, são muita gente, né? Tá acontecendo isso. É muita gente. Imagino. Bora lá, esses descontos devidos já foi mais ou menos angariado mais de 6 bilhões. Nossa, então, tu imagina só, R$50 por aposentadoria, aquilo que a gente falou, 6 bilhões. Pouquinho de pouquinho, o Brasil inteiro. Então, assim, a pessoa tem que procurar logo, né? Fazer o ressarcimento desses valores, o mais urgente possível. Quem chega primeiro bebe água limpa. É verdade. Né? Porque depois a galera não vai ter mais dinheiro para devolver. Então,
tem que dar entrada logo no requerimento, tem que verificar quanto foi descontado, né? O valor total, o montante, desde quando está acontecendo esse desconto, e tem que fazer logo o requerimento para reaver esses valores, tá bom? Eles falam que através de e-mail, eles falam que através da defensoria também, mas assim, você conseguindo logo fazer isso é melhor, quanto mais rápido, melhor, certo? E para prevenir, Baba, como a gente sempre fala, tenha acesso ao seu INSS, ao seu sistema, certo? E regularmente consulte, né, o que está acontecendo. A gente fala também muito a questão de manter os seus dados atualizados. Lá no nosso escritório, a gente geralmente, quando o cliente é nosso, a gente faz lá toda a questão de notificações por e-mail do escritório. Então, quando alguém mexe lá no INSS do meu cliente, eu consigo verificar, olha, ciclano acessou o INSS 10 horas da noite, fulano acessou... Aí eu vou saber, aí eu vou verificar, eu vou saber se é algum golpista, alguém, né, que a gente fala assim... Porque acontece muito de gente... Tem de gente isso, né? A gente se livrar dessas coisas. Exatamente, de gente tá mudando, alterando o local de pagamento. Sim. Assim, não são pessoas do INSS nada, são pessoas que utilizam ali os meios que tem para poder acessar os dados das pessoas ali. Então a gente consegue justamente combater isso, tendo lá o e-mail, tendo o telefone, tendo tudo isso vinculado corretamente no cadastro do INSS, que aí assim que alguma outra pessoa acessar, a gente vai ter acesso a esse acesso e vai verificar se alguém fez alguma coisa ou não lá, certo? Perfeito. Então assim, logo que aconteceu isso, a gente consultou todos os clientes que a gente tinha acesso para verificar, entrou em contato, olha, você está sendo lesado, tá acontecendo desconto, e aí a gente orientou sobre o que pode fazer, como deve fazer, e etc. Então assim, é sempre consultar, ter profissionais também qualificados lá ao seu lado, que estão dispostos, né, a auxiliar nesse sentido e verificar todas essas situações. É por isso que você está aqui com a gente, pela qualificação, qualidade, conhecimento, segurança. Doutor Daniel, muito obrigado demais pelo seu conteúdo, essa informação. Toda quarta-feira a gente fala, assim, é uma coisa que a gente sabe que é uma dimensão muito grande, né, doutor Daniel? A gente fala de direito previdenciário e todo esse processo de ser especialista em direito previdenciário requer muito conhecimento, sim, muita coisa. Hoje, por exemplo, a gente aprendeu com a questão dos cálculos, que a gente precisa observar a partir do momento que é feito esses descontos todos, né, e onde é montado todo o processo de aposentadoria, existem vários cálculos, eu não sabia. Então é por isso que muitas vezes você precisa procurar um especialista, porque muitas vezes demora, porque como você falou outro dia, às vezes tem os processos que estavam agora sendo parados, inclusive, né, estavam sendo diminuir um pouquinho mais os processos de serem processados e feitos... Isso, tá correndo uma grande demora na análise dos processos, certo? Isso tem muitas questões internas ali do INSS, dos servidores. Porém, existem meios também da gente acelerar esse processo, né? Como a gente já comentou, acho que a gente até soltou nas redes sociais esses tempos, que é relacionado se realmente o processo está demorando mais do que o tempo normal. Aliás, a gente falou isso na última conversa. Na última conversa, foi. A gente pode sim impetrar ali um mandado de segurança para forçar lá a análise mais rápida, mais célere, né? É claro, isso em situações assim, tem gente esperando já 1 ano a conclusão do seu requerimento. 1 ano não é um tempo interessante para a pessoa que já está precisando ali do benefício, né? Doutor Daniel, muito obrigado pela sua contribuição. É muito importante sua participação, esse conteúdo, essa informação para o nosso ouvinte cultura aqui nessa quarta-feira. Eu agradeço muito, Baba, a oportunidade. Sempre bom estar aqui toda quarta-feira para poder orientar e auxiliar as pessoas. Se alguém quiser também procurar mais alguma informação, tiver alguma dúvida, a gente também está presente lá nas redes sociais, que é o ADV Daniel Almeida no Instagram, tá bom? Podem estar procurando a gente lá, que lá também está sempre levando informação e tentando orientar à medida do possível que a gente conseguir. Muito obrigado, doutor Daniel. Aqui no Conexão Cultura, especialista em direito previdenciário. 9h32, a gente vai para o intervalo.